E aí, amigos do Revisão PGE, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui aos vídeos visando a prova da PGE São Paulo, tá? E o tema de hoje vai ser integralidade e paridade de proventos na aposentadoria voluntária, tá? Por quê? Porque eu escolhi especificamente a aposentadoria voluntária, porque o estudo desse tema é fundamental para o estudo do tema da aposentadoria especial, tá? Nos próximos vídeos vocês vão entender o que eu estou falando. Para começo de conversa, vocês têm que saber o quê? Olha, pessoal, primeiro, existem duas figuras que não se confundem, tá? Os requisitos ou critérios para obter a aposentadoria são uma coisa. E a forma de cálculo dos proventos é outra coisa. É bem verdade que eles costumam caminhar juntos, tá? Geralmente uma coisa leva a outra, mas não se confundem. E vocês precisam ter isso em mente para o estudo da aposentadoria especial nos próximos vídeos, tá bom? Então vamos ver aí quais são os requisitos para obter a aposentadoria voluntária atualmente. Vejam só. Para se aposentar voluntariamente, o servidor tem duas opções. Quais são? Ele pode se aposentar voluntariamente com proventos integrais ou se aposentar voluntariamente com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. A aposentadoria com proventos integrais é o que podemos chamar também de aposentadoria por tempo de contribuição. Por quê? Porque ela exige um tempo mínimo de contribuição para que o servidor possa obter a aposentadoria. Já a aposentadoria voluntária com proventos proporcionais é o que podemos chamar de aposentadoria por idade. Por quê? Porque ela não exige um tempo mínimo de contribuição para conceder a aposentadoria ao servidor, mas exige uma idade mínima, tá bom? Então vamos ver. Primeiramente, lembrem que existem dois requisitos comuns a essas duas hipóteses de aposentadoria voluntária. Ou seja, se o servidor vai se aposentar com proventos integrais ou proporcionais, não importa, ele tem que atender esses dois requisitos. Quais são? 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo em que se der a aposentadoria, tá? Então, em qualquer hipótese de aposentadoria voluntária, esses dois requisitos são comuns. Então, tem que ser sempre atendidos, ok? Agora, se o servidor quer se aposentar voluntariamente com proventos integrais, aí ele tem que, além de atender os requisitos comuns, tem que atender esses dois requisitos específicos, que são o quê? Se for homem, 60 anos de idade e 35 anos de contribuição, então você vê que exige aí idade mínima e tempo de contribuição mínimo, tá? Para obter proventos integrais. E se for mulher, 55 anos de idade e 30 anos de contribuição, tá bom? Agora, já no caso da aposentadoria voluntária com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, não há exigência de um tempo de contribuição mínimo para obter a aposentadoria, tá? O que há é exigência de idade mínima. Vamos ver aqui, se for homem, 65 anos de idade e se for mulher, 60 anos de idade, tá certo? Nesse caso, o servidor vai se aposentar voluntariamente, mas vai ter apenas proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Bem, isso que a gente viu aqui são os requisitos ou critérios para o servidor obter a aposentadoria, ou seja, para o servidor ter direito de passar a inatividade, ele tem que atender a esses requisitos aí, tá ok? Outra coisa é a forma de calcular os proventos. Como eu disse no começo da aula, tem uma ligação muito forte com os requisitos para obter a aposentadoria, mas não se confunde com eles. Vamos entender. Veja só, por exemplo, o conceito de proventos integrais, ele sofreu modificação ao longo do tempo por conta de reformas constitucionais, tá? Então, a emenda 41, ela trouxe modificações muito importantes e sensíveis no que tange ao cálculo dos proventos de aposentadoria, tá bom? Vamos dar uma olhadinha. Antes da emenda 41, proventos integrais significavam o quê? Significavam integralidade de proventos, que é o quê? Equivalência à remuneração que o servidor recebia na atividade antes de se aposentar. Então, se o servidor recebia 10 mil reais no momento em que se aposentou, ele vai ter proventos iniciais de 10 mil reais. Tá? Isso aí é a integralidade. Era, né? Porque existia antes da emenda 41. Outra questão era que a emenda 41, ou melhor, antes da emenda 41, o servidor público, ao se aposentar, tinha direito à paridade de revisão. Como assim? Toda vez que os vencimentos do pessoal da ativa fossem revistos, os proventos do pessoal inativo também seria revisto na mesma data e na mesma proporção.
tá bom? Isso era a paridade. Com o advento da emenda 41, os proventos integrais mudaram de conceito, tá? Eles deixaram de ser integralidade e passaram a corresponder a uma média aritmética, certo? É uma média aritmética que é calculada nos termos da Lei 10.887 de 2004, que nós vamos ver daqui a pouco neste mesmo vídeo, tá? E em vez de paridade, a emenda 41 extinguiu a paridade e no lugar dela colocou o quê? Previsão de reajuste dos proventos de inatividade nos termos da lei, tá? Ou seja, a lei vai dizer como é que os proventos dos inativos serão revistos, como é que eles serão reajustados, tá? E eles devem ser feito isso, conforme a Constituição, para manter o valor real, tá? Nem sempre isso ocorre na prática, mas é a previsão constitucional, tá? Vamos ver. Antes da emenda 41, o artigo 40, parágrafo 3º, falava justamente o que eu acabei de dizer a vocês. Os proventos de aposentadoria corresponderão à totalidade da remuneração do servidor, tá? Isso aqui era a garantia da integralidade. E o parágrafo 8º do artigo 40, também antes da emenda 41, falava justamente o quê? Da paridade. Ele falava que os proventos de aposentadoria serão revistos na mesma proporção e na mesma data em que forem revistos os proventos, ou melhor, os vencimentos do pessoal que está em atividade, tá? Pessoal, aqui, vocês, para ver isso aqui no vídeo, deve estar muito pequeno, tá? Então eu recomendo que deem uma pausa no vídeo e também baixem um material no nosso site, tá? Porque lá tem tudo isso que está aqui nesses slides, tá bom? Depois da emenda 41, como foi que ficou a redação da Constituição Federal? Vamos lá. O parágrafo 3º, que previa a integralidade, passou a dispor o seguinte: o cálculo dos proventos de aposentadoria para o cálculo dos proventos de aposentadoria serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor na forma da lei. Tá? E essa lei que regulamentou esse dispositivo é justamente a Lei Federal 10.887 de 2004, que nós vamos ver daqui a pouco. O parágrafo 17 também dispõe sobre a forma de calcular os proventos. E ele fala o seguinte: para o cálculo dos proventos, serão considerados para o cálculo do benefício todos os valores de remuneração devidamente atualizados. Então, as bases de cálculo das contribuições previdenciárias do servidor durante o seu período contributivo serão monetariamente atualizadas para o cálculo do valor do benefício de aposentadoria. Tá bom? O parágrafo 8º da Constituição, do artigo 40 da Constituição, deixou de prever o direito à paridade e, como eu falei, passou a prever o reajustamento dos benefícios para lhes preservar em caráter permanente o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. Aqui tem uma questão importante. Qual é? A Lei Federal 10.887 também fala desse tema. E ela previa a forma de reajuste dos benefícios de aposentadoria tanto para a União quanto para os estados, Distrito Federal e municípios. E o Supremo Tribunal Federal, na ADI 4582, em sede de medida cautelar, restringiu a aplicação desse dispositivo apenas à União. E falou o seguinte: olha, cada ente da federação tem que dispor sobre seus próprios índices de reajuste. Cada ente é que vai definir como vai reajustar os benefícios de aposentadoria. Tá? Por quê? Porque direito previdenciário é matéria de competência concorrente. Então, normas específicas são de competência dos estados, tá bom? E não da União. A regulamentação, como eu falei, foi dada pela Lei Federal 10.884. Ela traz uma fórmula de cálculo muito semelhante àquela que existe no RGPS. Quer ver? Ele fala assim: para o cálculo dos proventos de aposentadoria, será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor, correspondente a 80% de todo o período contributivo. Ou seja, é uma média aritmética que leva em conta as 80% maiores bases de cálculo das contribuições do servidor. Tá bom? O parágrafo 1º o parágrafo 1º do artigo 1º dessa lei fala sobre o reajustamento, o reajuste, a correção monetária, melhor dizendo, para o cálculo inicial dos proventos. E ele fala que essa correção monetária será feita nos termos que é feita no regime geral de previdência, tá? Portanto, para o cálculo dos proventos iniciais do servidor público que se aposenta,
as bases de cálculo das contribuições serão monetariamente atualizadas de acordo com o que é feito no regime geral de previdência social. Em relação à paridade e integralidade, elas então não existem mais. Como é que é? Olha só, em regra não existe, tá? Então, o servidor que entrou no serviço público depois da emenda 41 não vai ter direito à integralidade e paridade, tá bom? O servidor que entrou no serviço público antes da emenda 41, ele pode ou não ter direito à integralidade e paridade, tá? E aí vai ser uma exceção, tá? Se ele não se aposentou antes da emenda 41, para ter direito à integralidade e paridade, ele deve preencher as condições estabelecidas nas regras de transição das emendas 41 ou 47, tá certo? A emenda 41 se aplica ao servidor que entrou no serviço público depois da publicação da emenda 20 de 98 e antes da publicação da emenda 41 de 2003. Já as regras da emenda 47 se aplicam ao servidor que entrou no serviço público antes da publicação da emenda 20 de 1998. Vamos dar uma conferida. O artigo 6º da emenda 41 fala o seguinte: o servidor que ingressou no serviço público até a data de publicação desta emenda, ou seja, da emenda 41, poderá se aposentar com proventos integrais correspondendo à totalidade da remuneração, desde que atendidas as seguintes condições. Tem que ter 60 anos de idade se for homem ou 55 anos de idade se for mulher. Tem que ter 35 anos de contribuição se for homem e 30 anos de contribuição se for mulher. Então aqui não tem diferença em relação à aposentadoria voluntária com proventos integrais atualmente prevista no texto permanente da Constituição, tá? O que tem de diferente está nos incisos 3 e 4, tá? Porque o inciso 3 exige para a integralidade dos proventos do servidor que se aposenta 20 anos de efetivo exercício no serviço público, ok? E o inciso 4 exige 10 anos de carreira e 5 anos no cargo. Então é aqui, nesses dois últimos incisos, que há uma modificação em relação à regra geral de aposentadoria voluntária com proventos integrais, tá? O artigo 2º da emenda 47 complementa essa previsão. Por quê? O artigo 6º ele garante integralidade, que é a totalidade da remuneração. Aí vem o artigo 2º da emenda 47 e fala, olha, quem se aposentar com integralidade nos termos do artigo 6º da emenda 41 também tem direito à paridade, ok? Então, para quem se aposenta nos termos da emenda 41, né, do seu artigo 6º, tem direito à integralidade e à paridade. Em relação à emenda 47, ela se aplica ao servidor que ingressou no serviço público antes da publicação da emenda 20 de 98. E ela exige o seguinte, exige que o servidor preencha alguns requisitos. Vamos ver. 35 anos de contribuição se homem e 30 se for mulher. Então aqui é igual à aposentadoria voluntária com proventos integrais da regra geral atual da Constituição Federal. Aqui já muda, exige 25 anos de serviço público, 15 anos de carreira e 5 anos no cargo, tá bom? Então aqui já é diferente da regra geral e também da emenda 41 de 2003. Em relação à idade, a exigência de requisito de idade mínima, a exigência sim de idade mínima está aqui no inciso 3. Ela fala, tem que ter idade mínima que seja correspondente à redução de 1 ano de idade para cada ano de contribuição que superar a condição prevista no inciso 1. Então, se o servidor tem 36 anos de contribuição, no caso de homem, ele pode se aposentar com 59 anos de idade. Tá? Por quê? Porque a regra geral da Constituição prevê a exigência de 60 anos de idade para se aposentar voluntariamente. Tá? E aí, nessa segunda regra da transição, se ele tiver 1 ano a mais de contribuição, no caso aqui, 36 anos de contribuição, ele pode se aposentar com idade 1 ano inferior à idade exigida na regra geral. Tá bom? O parágrafo único prevê o direito à paridade para o servidor que se aposenta nos termos do caput desse artigo 3º da emenda 47. Tá bom? O tema já foi objeto de manifestação do Supremo Tribunal Federal. Tá? Existe uma tese de repercussão geral fixada sobre o tema. É a repercussão geral de número 139. Ela fala o seguinte: para o servidor público que ingressou no serviço público antes da emenda 41, mas que venha se aposentar após a emenda 41,
Para que ele tenha direito à integralidade e paridade, ele deve preencher os requisitos dos artigos 2º e 3º da emenda 47. Vocês podem estranhar que não tem referência aí à emenda 41, mas a emenda 41 também se aplica a essa mesma situação. Por quê? Olha só, essa tese fala no artigo 2º da emenda 47, e o artigo 2º se refere ao artigo 6º da emenda 41. Tá? Então, se a prova falar sobre artigo 6º e 7º da emenda 41, ou sobre artigo 3º da emenda 47, ou 2º e 3º, está correto, tá bom? Vocês que vão ter que entender o que o examinador quer naquela questão, tá? Pelo menos vocês têm que procurar a alternativa menos errada, ou então a mais correta, tá? Não tem o preciosismo na hora de responder questão de prova. O tema foi cobrado na última prova da PGE São Paulo. Querem ver? Veja só. Essa questão aqui, da prova de 2012, fala o seguinte: servidora pública que ingressou no serviço público estadual, no cargo efetivo de médico, em 1990, quando tinha 38 anos de idade, tendo trazido 8 anos de serviço privado, ou seja, 8 anos de contribuição lá no RGPS, pretende se aposentar voluntariamente em 2012, quando terá 60 anos de idade e 22 anos de efetivo exercício no serviço público. Veja só, eu já destaquei aqui, baixem o material para conseguir ler melhor, porque tem muita informação e na tela do computador ou do celular deve estar pequeno aí, tá? Então baixem para conseguir acompanhar. Eu já destaquei aqui os dados principais para você conseguir resolver essa questão. Primeiro dado principal, quando ela ingressou no serviço público? 1990, ou seja, foi antes da emenda 41, tá bom? Tinha 38 anos de idade na época. E ela se aposentou com 60 anos. 60 anos de idade, tá? Ela trouxe 8 anos de contribuição do regime geral de previdência social, certo? E vai se aposentar quando? Em 2012. Veja só, de 1990 para 2012 são 22 anos. Então ela tinha 22 anos de contribuição no regime próprio. E ela trouxe 8 anos de contribuição do regime geral. Totalizando o quê? 30 anos de contribuição. Por quê? Porque há a garantia de contagem recíproca de tempo de contribuição. Tá? Se o servidor trabalhou antes no âmbito privado, ele pode trazer o tempo de contribuição dele para se aposentar no regime próprio de previdência social. Ok? E ele também, ela no caso, tem também 22 anos de serviço público, o que nos faz levar a entender também que ela tem 5 anos no cargo. Tá? Portanto, vejam só, ela tem aí 60 anos de idade, ela tem 30 anos de contribuição e tem mais de 5 anos no cargo e entrou antes da emenda 41. Resultado, estão preenchidos todos os requisitos da emenda 41 para se aposentar com integralidade e com paridade, conforme a gente acabou de estudar aqui, tá? E a resposta é justamente essa. Tem direito de se aposentar por tempo de serviço, com fundamento na emenda 41, com proventos integrais correspondentes à totalidade da remuneração, revistos na mesma data e proporção, sempre que for modificada a remuneração dos servidores em atividade. Só chama atenção uma coisa aqui. Essa questão não foi tecnicamente precisa. Por quê? Porque ela fala em aposentadoria por tempo de serviço. Isso é um problema. Por quê? Porque desde a emenda 20 de 98 não é possível falar no âmbito do regime próprio, em aposentadoria por tempo de serviço. Tá? Porque a emenda 20 de 98 tornou o sistema expressamente contributivo. Tá? Ela exige tempo de contribuição para se aposentar, e não mais tempo de serviço público apenas. E, além disso, ela passou a vedar a contagem fictícia de tempo de contribuição, o que reforça o caráter contributivo do regime próprio de previdência. Tá? Mas o grande problema, além disso, é que todas as assertivas dessa questão falavam em aposentadoria por tempo de serviço. Tá bom? Então, essa aí era a questão menos errada. Foi o que eu falei, vocês têm que sempre procurar a questão menos errada. Tá? Tem que deixar de lado o preciosismo para não arriscar perder um ponto na prova. Ok? Pessoal, por essa aula era isso. Continue nos acompanhando e vem muita coisa por aí. Até mais.